Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estudo e contextualização da lei. A teologia reformada divide a lei em três partes: a lei moral, a lei judicial e a lei cerimonial. Note que a lei moral, que são os 10 mandamentos, estavam anteriormente incluídos nas outras. Essa separação agora se dá porque essa lei moral, que são os 10 mandamentos, chamado de decálogo, citado em Êxodo capítulo 20, versículos número 13 em diante, fala a respeito dos 10 mandamentos gravados em pedra e dado a Moisés. A igreja presbiteriana, segundo ela, a parte moral da lei é eterna e universal. Está escrito em um manual da escola dominical deles, na página 86. A igreja Assembleia de Deus, no seu estatuto, ela estabelece também que esta lei moral agora passa a ser vigente. Então, quer dizer, ela fez uma separação também da lei judicial e da lei cerimonial, mas ela colocou um adendo, sendo que o sábado é o único preceito do decálogo não repetido no Novo Testamento para ser observado pelo cristão. Então, por que eles aceitaram esta lei moral e retiraram o sábado? Isso também faz parte do nosso pensamento, que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Quando esse sábado é colocado aí no plural, ele está falando justamente de vários aspectos dos rituais que eram observados pelos judeus, inclusive do sábado legal e de outras festas que eram observadas, notando, deixando bem claro que foi realmente retirado, anulado isso daí, porque sábado estava trazendo muita confusão. Mas observe uma coisa muito mais importante: o objetivo dessas instituições religiosas, ao fazer essa divisão da lei moral, lei judicial e cerimonial, é apoiar na lei moral, citada nos princípios imutáveis de Deus, para inserir nela os seus artifícios escusos, como, por exemplo, o dízimo. No caso dos que apoiam ou não apoiam o sábado, eles estabelecem esse argumento no mandamento do decálogo, quer dizer, dos 10 mandamentos, que está escrito não roubarás. E eles colocam o dízimo aí como apoio, contextualizando para eles o dízimo em Malaquias 3:10. É um texto totalmente descontextualizado, que Malaquias era um profeta que falou a respeito do dízimo, mas inerente aos israelitas, aos sacerdotes que não davam o dízimo aos levitas, não sustentavam mais os levitas. A nossa posição é que nós respeitamos o decálogo, nós respeitamos os 10 mandamentos, porque também concluímos que eles são princípios morais, que estão gravados na tábua, só que na tábua do nosso coração. Porém, se observarmos bem as Escrituras, veremos que houve uma transformação, uma adaptação e, consequentemente, uma confirmação de Deus que seus preceitos são imutáveis, porém editados no novo contexto da dispensação da graça de Cristo. Ou seja, ele foi transformado. Isso mesmo. O decálogo, os 10 mandamentos foram transformados. Observe que eu vou te provar isso. Mas antes de eu te falar, a primeira coisa que eu quero que você observe, que em Mateus capítulo 5, versículo número 17, está escrito assim, olha, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Aí, nessa hora, os religiosos se apoiam nesse artifício, dizendo, tá vendo? Jesus não veio anular a lei, ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir. Só que se você observar bem, a palavra que está escrito cumprir, no grego, significa plerou. Ou seja, plerou quer dizer tornar pleno. Cumprir na sua plenitude. Agora vamos transformar e vamos ler de acordo com a tradução correta. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, quer dizer, não vim contrariar esta lei, mas tornar
plena. Então o que Cristo estava querendo dizer que é que tudo que a lei ou os profetas falou dele anteriormente se cumpriu nele. Então ele cumpriu, ele tornou plena toda a lei. Mateus 22, 37 a 40 também diz: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavras de Cristo. Os mandamentos foram jungidos, foram reduzidos. Há dois mandamentos, porque se amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o nosso irmão, nós cumpriremos toda a lei e todos os profetas. Então isso quer dizer, ele está colocando um ponto final nas leis cerimoniais, colocando um ponto final nas leis judiciais e está pegando a lei moral e está colocando ela, reduzindo ela ao artifício de que a lei verdadeira de Deus é gravado no nosso coração. Vou te mostrar agora Gálatas, capítulo 5, versículo número 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais uma vez aí Paulo vem ressaltando a importância de que amar o próximo, assim como amar a Deus, é sobre todas as coisas e para isso não há lei. Confirmado ainda em Gálatas capítulo 5, versículo número 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Todos nós sabemos que o fruto do Espírito promove em nós que nós andemos nele. E se nós andamos no Espírito, nós não estamos debaixo de lei alguma. Isso mostra que o andar nesse momento agora, o andar na graça que Cristo nos proporcionou, é andar no Espírito. E se estamos andando no Espírito, não estamos debaixo de lei alguma. E para isso nós temos que entender que as cargas dos nossos irmãos, que aquilo que os irmãos precisam de ajuda, nós também podemos carregar. Está escrito isso em Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Então a lei estabelecida agora é a lei marcada, cravada, escrita não mais em tábua de pedra, mas escrita no nosso coração. Vou te mostrar agora Gálatas, capítulo 5, versículo número 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais uma vez aí Paulo vem ressaltando a importância de que amar o próximo, assim como amar a Deus, é sobre todas as coisas e para isso não há lei. Confirmado ainda em Gálatas capítulo 5, versículo número 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Todos nós sabemos que o fruto do Espírito promove em nós que nós andemos nele. E se nós andamos no Espírito, nós não estamos debaixo de lei alguma. Isso mostra que o andar nesse momento agora, o andar na graça que Cristo nos proporcionou, é andar no Espírito. E se estamos andando no Espírito, não estamos debaixo de lei alguma. E para isso nós temos que entender que as cargas dos nossos irmãos, que aquilo que os irmãos precisam de ajuda, nós também podemos carregar. Está escrito isso em Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Então a lei estabelecida agora é a lei marcada, cravada, escrita não mais em tábua de pedra, mas escrita no nosso coração. Em Gálatas 5, 22 e 23, veja só, confirma o que eu estava te falando. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, se nós carregamos o fruto do Espírito no nosso coração, não há lei que nos rege, porque andamos segundo a lei de Cristo. Amém? E a lei cerimonial e judicial, elas podem ser apoiadas lá no Antigo Testamento. A cerimonial está em Levítico 1, 2 e 3, os capítulos, e a lei judicial, que é a lei civil que se aplicava na vida cotidiana de Israel, está apoiada em Deuteronômio 24, 10 e 11. Essas duas juntas
compreendem os mandamentos que eram obrigatórios e os mandamentos que eram proibitivos. Os obrigatórios são 248 mandamentos e os proibitivos 365. No final, 613 mandamentos que tinham que cumprir na lei que foi dada segundo Moisés por Deus. Amém?